Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão. Eu havia parado por uns tempos, por falta realmente de tempo, mas eu vou recomeçar sobre a nossa celebração eucarística. Nós paramos na parte da oração eucarística, a segunda parte da celebração da missa, é o nosso 21º encontro. Nós vamos começar com essa leitura da introdução geral sobre o Missal Romano, números 54 e 55. No prefácio, como vimos, o sacerdote, em nome de todo o povo, não sei se falei, 21º encontro. No prefácio, como vimos, o sacerdote, em nome de todo o povo, glorifica a Deus e lhe dá graças. Dar graças significa Eucaristia. Esta palavra prefácio designa a parte da oração eucarística que antecede o santo, também chamado trisságio, aquele tirado de Isaías, do capítulo 6, Santo, Santo, Santo. Essa expressão tirada de Isaías, trisságio, Santo, 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 é porque na língua hebraica não existe o superlativo como existe no nosso português, no grego, no latim e outras línguas. O judeu, quando quer dizer uma coisa santíssima, ele repete 3 vezes. Então, santo, santo, santo significa santíssimo. É o nosso trisságio. O prefácio, podemos dizer, é a parte da Eucaristia em que o presidente proclama o louvor de Deus numa grande ação de graças para o que vai ser realizado no altar. E coloca naquele prefácio todo o contexto daquilo que será celebrado. Embora toda oração eucarística seja uma ação de graças, mas o prefácio devemos descrevê-lo como louvor inicial de ação de graças. É uma oração eucarística inteira. Na tradição do cânon romano, o prefácio é móvel. Ele pode mudar segundo as circunstâncias. A sua estrutura vem preenchida com uma motivação memorial celebrativa daquilo que realmente é a memória daquilo que está sendo celebrado, que se especifica conforme o mistério do dia litúrgico, ou que se celebra no dia. A multiplicidade dos prefácios só pode dizer que é vantajosa na medida em que a motivação memorial celebrativa dos prefácios, a motivação está marcada por critérios precisos de teologia cristológica e trinitária. Quando ali se acentua a dimensão da ação trinitária na história, a trindade que salva, chamada trindade econômica, que age na história, que está presente naquela realidade celebrativa. Também centrado na pessoa do Cristo, que realiza que é a centralidade daquilo que nós vamos fazer na questão da consagração. Os prefácios da festa de Cristo, de Nossa Senhora, dos Apóstolos, são bons e exemplares. Os prefácios devem dispor de motivação memorial que seja verdadeiramente histórica e desenvolvida em relação à própria história da salvação passada. A acentuação da ação salvífica deve ter este aspecto, a história passada, cujo mistério a celebração nos insere nessa realidade passada, no presente, e não ter referências excessivas ao presente, numa formulação do prefácio direcionado mais a nós e não nos meditarmos em relação com aquilo que Deus operou por nós, as suas maravilhas. E agora, que estamos naquele momento na escuta
né, dessa realidade, desse momento orante. A referência ao presente deve ser destinado somente às intercessões, isto é, após consagração. Então, sempre acentuar o mistério que Deus realizou por nós na história, nós naquele momento celebramos, mas isso tudo direcionado, que é direcionado a nós, sobre aquilo que Deus realiza na história em nosso favor. Neste momento, vamos refletir o prefácio. Só deve ter muita atenção quanto à escolha do prefácio móvel na oração eucarística. O prefácio traz sua dimensão cristológica, sua dimensão trinitária. Existem prefácios ricos quanto aos seus conteúdos. A fé antecipa a celebração, pois se celebra aquilo que se crê. A dinâmica da fé e sua compreensão motiva a comunidade celebrativa a visualizar o mistério da salvação já realizada por Cristo e atualizada e celebrada na Eucaristia. Podemos então observar que os prefácios móveis da tradução romana do pós-concílio Vaticano II revelam uma notável pobreza cristológica em relação aos prefácios orientais. Então, comparados com os prefácios orientais, os prefácios ocidentais são um pouco pobres na questão cristológica. Porque os prefácios orientais são ricos em aspectos cristológicos. Eu vou depois fazer um comentário sobre esse prefácio oriental para a gente ver a distinção entre os ocidentais e orientais. Quando se escolhe a oração eucarística 2, oração eucarística 4, o prefácio próprio é parte integrante e não deve jamais ser substituído. Não se deveria valer da concessão, com que as atuais rúbricas, que consentem usar na oração eucarística 2 outro prefácio. Os prefácios cristológicos dos prefácios romanos são também pobres, principalmente quando são dirigidos à atenção teológica na comemoração de um santo, porque muitas vezes se esvazia um pouco o mistério cristológico ali. Também não convém que o celebrante cante o prefácio para não privilegiar o prefácio, de preferência ao resto da oração eucarística. E assim, não coloque em segundo lugar, pois o prefácio faz parte de uma unidade com toda a oração eucarística. Às vezes costuma ver alguns padres cantar o prefácio, valorizando mais o prefácio em relação àquilo que vai ser feito, realizado depois. Diante dessas reflexões acima, podemos avaliar alguns prefácios de modo especial, comparando o prefácio da oração eucarística 2 e 4, como também de um prefácio de uma tradição litúrgica oriental, que nós faremos no outro encontro, e um prefácio de um santo, um prefácio móvel, para vermos a questão cristológica e trinitária dentro desses prefácios. Vamos hoje trabalhar a oração segunda e oração quarta. São ricos teologicamente. Tomemos o prefácio da oração eucarística 2, que é parte integrante da oração eucarística, que não deveria ser mudado. Diz assim: na verdade é justo, necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar. Seu Pai Santo, Deus eterno, todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. O prefácio dirige aqui a oração ao Pai por mediação do Cristo, nosso Senhor. O Pai é o princípio,
Esse Pai que nós dirigimos, por mediação do Cristo, é a ação de salvadora. A partir do momento em que vem citado Cristo Nosso Senhor, a oração acentua seu mistério de Criador, de Salvador e Redentor. De sua natureza humana, de sua concepção por obra do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Aqui trata do mistério do Cristo Criador, palavra criadora, do mistério da nossa salvação e redenção, da concepção por obra do Espírito Santo, e que esse Cristo nasce da Virgem Maria. Então, há o contexto de toda a ação da salvação realizada na história. Ele diz, ó Pai, é a palavra viva, isto é, Jesus, pela qual tudo criastes, o Pai criou por mediação do Filho. Ele, Jesus, é o nosso Salvador e Redentor, isto é, derramou seu sangue por nós, nos salvando. Verdadeiro homem, sendo filho do Pai, ele é verdadeiro humano, homem, participa da humanidade real, quando concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Logo em seguida, se destaca o ato redentor do Filho Jesus. Ele, para cumprir a sua vontade, o Filho realiza a vontade do Pai e reunir um povo ao Pai, para o louvor do Pai, estendeu os braços na hora da sua paixão, se entregou e morreu na cruz, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Duas finalidades realizou Jesus na cruz. Tendo anunciado o mistério da salvação que o Pai realizou pelo Filho, agora então se invoca a Igreja Celeste, os anjos e santos, e a Igreja itinerante, isso é, nós que celebramos. Então, por Jesus Cristo, os anjos celebram a grandeza, a glória do Pai. Os santos proclamam a vossa glória, a glória do Pai. E que o Pai conceda que a Igreja que celebra na terra possa unir a Igreja Celeste e assim possamos associar aos louvores do Pai. Concedei-nos também a nós associarmos esses louvores, cantando, dizendo uma só voz. A Igreja celebrante se une à Igreja Celeste, anjos e santos, para juntos cantar ou dizer o trisságio Santo, Santo, Santo. Neste momento, toda a Igreja, numa só voz, anjos, santos, a Igreja celebrante, começa a cantar numa só voz o hino de louvor ao Pai. E aclamando também aquele que o Pai enviou, ao que vem em nome do Senhor, num grande hosana. Vamos ainda refletir o santo num outro momento. Ver essa riqueza dessa oração, do prefácio da oração segunda. Todo o mistério da salvação, toda a realidade da salvação, de todo um cosmos que se unem para esse grande louvor ao Pai. Por tudo aquilo que Jesus realizou por nós. Se nós podemos agora olhar o prefácio da oração eucarística quarto, também ela o prefácio é próprio, não é móvel, então não se pode trocar. O prefácio é rico numa dimensão teológica. O prefácio se dirige ao Pai e reconhecimento nosso, daquilo que devemos expressar em relação a tudo que o Pai realizou por nós. É nosso dever dar-vos graças e salvação dar-vos glória. Razão é, porque o Pai é o Deus vivo, Deus verdadeiro, eterno, existe antes de todo o tempo.
Tempo é uma categoria das criaturas. Em razão disto, o Pai é imutável. Ele permanece para sempre, porque é eterno. Ele habita uma luz inacessível. Este é o Deus que se revela como Deus de bondade. Ele é a fonte da vida. Por ele ser princípio de tudo que existe, ele fez todas as coisas, a fim de abençoar as criaturas que ele criou, e assim nos alegrar com a sua luz. Os anjos, criaturas espirituais que servem e glorificam sem cessar ao Pai e contemplam a glória divina. E a igreja, itinerante, isto é, nós e toda a criação, se une para celebrar o nome do Pai, cantando uma só voz. Um louvor de toda a criação ao Pai. Essa parte é teológica, se refere ao Pai. Após o trisságio santo, que ainda nós vamos refletir, não agora, a comunidade celebrante proclama a grandeza do Pai, sua soberania, seu amor, diante da forma como ele tudo criou. O homem, a mulher, eles foram criados à imagem divina. A eles foi confiado o universo, a obra da criação. Cabe ao ser humano servir a Deus, que foi criador de seres humanos. E assim, Deus lhe deu o poder de dominar em toda a criatura. A obra criadora de Deus, a criação de todas as coisas, a criação do homem e da mulher, e a entrega de todo o universo, de todas as criaturas, para que os seres humanos dominassem. Em determinado momento, esse prefácio fala da queda. Então o prefácio vai desenvolvendo e agora fala da queda. Quando pela desobediência o ser humano perdeu a amizade divina, o Deus Pai não nos abandonou ao poder da morte. Ele socorreu com bondade o ser humano, não fechou ao homem a possibilidade de encontrá-lo. Depois da queda, Deus oferece aliança. Noé, Abraão, Moisés, na história da salvação. Foi também enviado os profetas. No futuro de salvação. Diante de toda a história da criação, da queda, da aliança dos profetas, que chega à plenitude dos tempos, nos diz o prefácio, quando Deus, manifestando seu amor ao mundo, enviou seu próprio Filho, o Salvador nosso. Aqui inicia a cristologia e sua riqueza. Jesus, o Filho, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo, nascido de Maria, a encarnação. Viveu em tudo a condição humana, sua humanidade verdadeira, exceto no pecado. Anunciou o Evangelho, anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. Depois fala da redenção. Para realizar seu eterno plano de amor, entregou-se à morte, ressuscitou dos mortos, venceu a morte, renovou a vida. E depois, o prefácio fala dessa dimensão pneumatológica do Espírito Santo. A fim de não vivermos mais para nós, mas viver para Jesus, ele que nós morreu e ressuscitou, Jesus enviou do Pai o Espírito Santo, como primeiro dom aos fiéis de Deus, para que todos
sejam santificados. E leve à plenitude a obra divina do Pai. Após esta oração, veja que essa oração, esse prefácio da oração quarta, ele é riquíssimo. Ele trata de toda a história da salvação, toda a ação soterológica, aquilo que foi realizado em Jesus Cristo, até o momento do Espírito Santo que nos é dado. Não é? E assim, se chega a toda a realidade da plenitude de todo o plano da obra da salvação divina. Daqui vemos a riqueza teológica deste prefácio. No próximo encontro, nós vamos comparar com o prefácio oriental, depois um prefácio, vamos supor, de um santo, né? Ou de um prefácio, outro prefácio comum. Né? Pode ser prefácio móvel. Então, nós vemos a riqueza do prefácio, a riqueza do prefácio oriental, teologicamente, muito próximo ao prefácio quarto, da oração eucarística quarta, mas também alguns elementos mais pobres, prefácios mais pobres, principalmente quando nós encontramos os prefácios dedicados aos santos, que centraliza a vida na questão dos santos e tira um pouco dessa realidade de toda a ação soterológica, da ação de salvação que Deus realizou na história. Mas depois nós vamos comentar isso. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.